Eu acredito que eu não sou a única que venho percebendo que a nossa geração, acho que não só a nossa, né? Mas uma boa parte das pessoas das, dessas últimas gerações estão meio perdidas na vida. Bom dia, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam muito bem, tá? Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Jaine e aqui no canal eu faço muitas reflexões. Às vezes saem uns vlogs, uns DIYs, então fica à vontade, tá? Se inscreve, já deixa uma curtida nesse vídeo aqui, porque ajuda muito. E um comentário também que ajuda demais, tá? Gente, eu venho percebendo que essas últimas, as últimas gerações, né, anda meio perdida no que fazer da vida. Anda meio se questionando bastante sobre as coisas, né? Eu não vou generalizar, não vou dizer que todo mundo, mas eu faço parte, né? Eu me incluo nessa porcentagem, porque a gente viu como os nossos avós viveram, a gente viu como os nossos pais viveram, e aí vem a gente, vem a outra geração, né? E a gente se questiona tudo isso. Porque assim, a gente foi criado de uma forma de que a gente tem que sim trabalhar duro, trabalhar muito, se esforçar bastante para poder conquistar as coisas. Só que a nossa geração, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça tudo que a gente viu os nossos pais fazendo, a gente não consegue ver e conseguir conquistar as coisas que os nossos pais conquistaram. Porque bem na hora da gente ser adulto, tudo tá muito caro, tudo tá muito, tudo. Gente, um carro popular tá um absurdo. Para você comprar uma casa, tá um absurdo. Você quer um terreno, você tem que ir para um lugar, né? Bairro mais distante ou para uma cidade um pouco mais distante do centro. Então, assim, você vai ter todo a burocracia, né, de transporte. E se você tenta alugar uma casa mais perto do centro, mais perto de onde a vida acontece, né, você vai pagar muito mais caro. Então, assim, gente, eu acho que a nossa geração de meio perdida, tá cansada, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas pelo menos eu penso, e eu já vi outras pessoas, né, comentando algo no mesmo sentido, né? Com o mesmo pensamento, essa mesma sincronia de que, poxa, mas eu tenho tantos anos hoje. Quando minha mãe e meu pai tinham a minha idade, parecia que eles sabiam tudo. Parecia que eles sabiam exatamente o que eles precisavam fazer. E eu tô aqui perdida. Não, sabe? Sem saber se eu tô no caminho certo ou se eu não tô. E eu não digo nem sobre pessoas que não têm filhos ainda, ou não têm casa própria ainda, ou qualquer coisa assim. Talvez eu sinta um pouquinho disso também em pessoas que já estão, digamos que estruturadas, sua casa própria, seus filhos, carro, emprego, e ainda assim parece que não tá sabendo fazer, né? Não sei. Pode ser impressão só minha também, né? Né? Eu não tô afirmando nada, mas eu tenho essa sensação de que até mesmo as pessoas que já estão com essas questões, né, na vida, digamos, feitas, ainda se sente meio perdido, tipo, pra onde eu vou? O que eu faço? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô
fazendo a coisa certa? Será que eu tô criando meu filho certo? Será? Sempre se será. Gente, eu sinto isso e eu queria muito saber se, assim, mais alguém, né, se sente assim também, meio perdido, meio sem saber o que fazer. Porque parece que a gente nunca tá pronto. Eu acho que é essa a sensação. Que era mais ou menos isso que eu queria dizer quando eu falo sobre se sentir meio perdido, né, na vida. Não se sentir pronto. Parece que a gente nunca tá pronto o suficiente. Nunca tá pronto o suficiente para exercer o cargo top de linha. Nunca tá pronto o suficiente para comprar e pagar aquela casa, né, que é mais cara, ou manter aquele carro que é, né, melhorzinho, ou não se sentir pronto para criar alguém, né, criar uma vida, porque assim, porque a gente vê os vídeos na internet, né, das crianças, é tão fofinho, o neném é tão fofinho, mas gente, tem muita coisa por trás de criar uma criança, né? Não é só a parte fofa. Claro que um amor de mãe, um amor de pai, não se descreve, gente. Só se sente. É algo que só se sente. Mas parece que a gente nunca se sente pronto. E parece que os nossos, quando a gente olha para trás e vê a geração dos nossos pais, parece que os nossos pais tinham respostas para tudo, né? Tudo que a gente perguntava, parecia que eles tinham alguma, de certa forma, alguma resposta e até hoje é assim. Gente, até hoje é assim. Eu mesma faço isso direto, sabe? Eu tenho uma dúvida, eu mando mensagem para minha mãe. Mãe, tal coisa assim, assim, assado? Ou eu mando mensagem pro meu pai. Pai, se eu fizer tal coisa assim, assim, assado, pode tá bom, né? Ou tá errado? É tipo adulto prêmio plus. E, e a gente pensa, poxa, será que eu tô vivendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô pronto para essa virada de chave? Será que eu tô pronto para fazer isso acontecer? Será que eu tô pronto? Será? E eu fico pensando que, poxa, não tô sozinha. Sei que tem muita gente que tá nessa situação. E eu acredito que esses questionamentos, né, se intensificam um pouco quando a gente chega na casa dos 30. Acho que principalmente quando a gente chega na casa dos 30, parece que essa pressão aumenta um pouco mais. E eu sinto que essa pressão aumenta ainda mais na gente que é mulher, de casar, de ter filhos, de profissão, né? De saber das coisas. E é pesado, porque e se a gente não quiser? E se a gente não quiser, a gente é julgada. Mas o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Eu sei que muitos, principalmente as gerações mais novas, né, estão assim mudando muita coisa, revolucionando muita coisa e por um lado é bom, por outro nem tanto, mas aí é conflito de gerações, né? Talvez, enfim. O que eu quero dizer, gente, é que se você se sente perdido, se você não se sente pronto para algo, se você acha que não é para você certa situação, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema. Você não está sozinho. Nossos pais também não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Nossos avós
claramente também não sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? E eu brinco que são só gerações e gerações de pessoas sequeladas. Mas, assim, gente, ninguém tava sabendo 100% o que tava fazendo. Apenas fizeram, sabe? Apenas foram lá e fizeram. Muitas vezes acreditando que aquilo era o correto e muitas vezes acreditando que talvez aquele fosse o sonho deles e não necessariamente fosse, né? Mas tá tudo bem a gente se sentir perdido, tá tudo bem a gente não saber muito bem o que fazer, tá tudo bem a gente não se sentir pronto. O que não tá tudo bem é continuar nesse limbo. Então, procurar se conhecer, procurar se entender, procurar saber o porquê que a gente se sente assim, o que tá faltando. Então, talvez procurar uma ajuda profissional para se entender, né, melhor. E isso vai ajudar demais a se colocar no caminho e fazer o que é certo para você, tá? Porque o que é certo para mim não necessariamente vai ser certo para você. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente começar a se entender melhor, procurar, né, ter um autoconhecimento. E eu acho que faz toda a diferença pra gente não se sentir tão perdido nesse, nessa nossa vida adulta. Ainda mais nessa nossa vida adulta que é cara. Mas no final, gente, tudo dá certo, tá? Um amigo meu disse uma vez que no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no final e eu adotei essa filosofia pra minha vida. Então é isso, minha gente. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa um comentário pra mim, porque é muito importante. Eu, de verdade, eu amo responder vocês nos comentários, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau!